Olá, queridos! A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Eliseu Martins e você está no canal Conectados na EBD, um canal dedicado a trazer subsídios para professores da Escola Bíblica Dominical. E hoje vamos estar estudando a lição de número 3, mas desde já peço a você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva. Se já é inscrito, deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe esse conteúdo com mais professores. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a chegar mais longe. Nós contribuímos com você, você contribui abençoando o nosso canal. Então, hoje, lição de número 3, vamos falar sobre Caleb. Logo após a nossa vinheta. Muito bem, retornamos, lição de número 3. Lição de número 3, que será ministrada dia 19 de outubro. Traz o título Caleb, perseverança na fé rumo à terra prometida. A história desse grande homem de Deus nos ensina que Deus cumpre tudo o que promete, mesmo que o tempo pareça longo. A fidelidade de Deus ela é a base da perseverança cristã. Caleb não apenas recebeu a promessa, não apenas ouviu a promessa vindo de Deus através de Moisés, mas ele viveu para ver essa promessa realizada. Isso é um testemunho de que a fé paciente ela sempre será recompensada. E é com esse homem de Deus que nós vamos aprender nessa nossa lição de número 3. Nosso texto áureo se encontra em Números, capítulo 14, verso 24, que diz: Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Temos aí o texto da promessa de Deus a Caleb devido à sua perseverança e à sua fé. Esse versículo ele revela o olhar de Deus sobre um servo fiel em meio a uma geração incrédula. Enquanto a maioria do povo duvidava das promessas divinas e se deixava dominar pelo medo, Caleb destacou no meio deles por ter outro espírito, diz o texto. Em algumas traduções diz um espírito diferente. Certo é que Caleb ele tinha um coração cheio de fé, cheio de coragem, cheio de obediência a Deus. E essa expressão, um outro espírito, ela indica nada mais, nada menos que uma disposição interior diferente das outras pessoas. Ele tinha um caráter moldado pela confiança em Deus. Caleb, ele não se guiava pelas circunstâncias visíveis. Ele não se deixou levar por aquilo que ele viu ali em Canaã. Mas ele se guiava pela convicção de que o Senhor era poderoso para cumprir aquilo que havia prometido. Enquanto os demais espias viram gigantes, ele viu a fidelidade do Deus que prometeu a terra prometida. Eita glória! Que nós possamos ter esta visão de fé, esta visão de confiança, de perseverança
para que também possamos desfrutar das promessas de Deus. Deus, ele chama Caleb de meu servo, título que expressa a intimidade e a aprovação de Deus em relação a Caleb. Essa declaração mostra que a verdadeira grandeza espiritual não está em posições, mas em um coração que segue a Deus plenamente. É isso que Deus observa diante da sua presença. Deus olha para Caleb e diz que ele perseverou em segui-lo. A perseverança é a marca do crente que não desiste diante das demoras ou das provações. Caleb, ele seguiu o Senhor de todo o coração. E isso mesmo quando o caminho se tornou longo e difícil. Sua fé não vacilou com o tempo, ela amadureceu. Por isso o Senhor lhe prometeu entrar na terra e prometeu herança à sua descendência. A fidelidade de um servo produz bênçãos que ultrapassam a sua própria vida e alcançam as gerações futuras. Nós podemos tirar uma lição da vida de Josué, desse texto, desse versículo, para a nossa vida. E a lição é: Deus sempre recompensa aqueles que o seguem com um espírito diferente. Em um mundo marcado pela incredulidade, ele ainda busca homens e mulheres que, como Caleb, perseveram em crer, mesmo quando a maioria duvida. A promessa permanece. Quem tem outro espírito e segue o Senhor de todo o coração, herdará a terra prometida. Nossa verdade aplicada, a perseverança nos leva a seguir em frente, atingir o alvo e alcançar as promessas de Deus. A perseverança desde sempre na palavra de Deus tem sido uma virtude que transforma a fé em conquista. Toda a Bíblia nós vamos ver esse princípio. Crer sempre foi o primeiro passo, mas permanecer crendo quando tudo parece contrário é o que distingue os vencedores na caminhada espiritual. Caleb é um exemplo vivo dessa verdade. Ele creu na promessa e se manteve firme durante 45 anos, sem desanimar, até ver o cumprimento da palavra de Deus. A vida cristã ela é uma jornada de fé, que exige constância. Por diversas vezes, nós vamos ver Jesus falando sobre a perseverança até o fim. Aquele que permanecer até o fim. Quando é o fim? O fim é quando a promessa acontecer. O fim é quando o momento chegar. Aquele que perseverar firme até o fim. A perseverança ela é o combustível da fé. Ela sustenta o crente quando as circunstâncias tentam apagar a sua esperança. Seguir em frente, atingir o alvo e alcançar as promessas de Deus é resultado de uma fé que não desiste, mesmo diante do silêncio de Deus. Assim como Caleb, aqueles que perseveram de coração íntegro, experimentará o cumprimento da promessa, porque o Deus que prometeu é fiel para recompensar quem não retrocede. A palavra de ordem para a conquista das vitórias espirituais é avançar confiando no Deus que prometeu. Objetivos da nossa lição. O primeiro, conhecer o relato bíblico sobre Caleb. O segundo, ressaltar a importância de ter bom ânimo diante de situações adversas. O terceiro, reconhecer a importância de crer nas promessas de Deus. Nosso texto de referência se encontra em Josué 14, do verso 7 até o verso de número 11. Peço a você que leia, não vamos ler, para que este vídeo não fique muito longo, mas leia, faz parte aí desse nosso estudo.
Nosso motivo de oração. Ore para que sejamos perseverantes e possamos alcançar as promessas de Deus sem retroceder. Esta oração por perseverança, ela é essencial na nossa vida, pois o caminho da fé ela é repleta. Esta oração por perseverança é essencial na nossa vida cristã, pois o caminho da fé ele é repleto de desafios. E assim como Caleb manteve firme a confiança no Senhor durante anos de espera, também precisamos de um coração constante, que não se abala com o tempo e nem com as circunstâncias. Perseverar é continuar crendo mesmo quando as respostas parecem tardar. É confiar que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Quando oramos, pedimos perseverança, estamos pedindo força espiritual para não retrocedermos. Estamos pedindo coragem para enfrentar os gigantes da vida. Estamos pedindo firmeza para seguir adiante e ver o cumprimento da promessa. Que o Espírito Santo ele possa renovar em nós essa graça. A graça de não desistir. A graça de permanecer fiel. Permanecer confiantes, obedientes, até que as promessas do Senhor se cumpram em nossa caminhada. Portanto, nessa oração, que venhamos pedir ao Senhor que tenhamos um espírito diferente, que tenhamos o seu espírito, que o nosso espírito não seja o espírito como o espírito da maioria, que confiam em carros e cavalos, que retrocedem e caem, mas que tenhamos um espírito que confie num Deus Todo-Poderoso, que avança para a salvação da sua alma. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai bendito, nós nos colocamos na Tua presença em oração em nome do Teu Filho Jesus e queremos Te pedir que a cada dia o Senhor venha dar a nós, desenvolver em nós um espírito perseverante, um espírito confiante, um espírito que não desiste, Senhor. Que tenhamos em nós este mesmo espírito de Caleb, um espírito que espera no Senhor, que confia nas suas promessas. Que nós, Deus, a cada dia possamos dar lugar ao Teu Espírito Santo, para que Ele possa tocar em nós de maneira a nos animar, a nos capacitar para continuarmos a nossa caminhada cristã. Não importa, Senhor, quanto tempo demore, que o nosso coração possa estar firmado em Ti, esperando as Tuas promessas em nossas vidas. É no nome do Teu Filho Jesus que nós te oramos. É no nome do Teu Filho Jesus que nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Esboço da nossa lição. Nós temos 3 tópicos. O primeiro tópico, a história de Caleb. O segundo tópico, os bons olhos de Josué e Caleb. O terceiro tópico, a promessa de Deus a Caleb. Muito bem, nossa introdução diz que a história de Caleb é uma das mais inspiradoras da jornada de Israel rumo à Terra Prometida. Entre os 12 espias enviados por Moisés a Canaã, apenas Caleb e Josué se destacaram pela visão de fé e confiança em Deus, enquanto os outros 10 se deixaram dominar pelo medo, pela incredulidade. Caleb, ele não negou as dificuldades da terra, mas ele escolheu olhar com os olhos da promessa. Ele sabia que o Senhor havia dito que entregaria Canaã a Israel. Nenhuma muralha, nenhum gigante poderia impedir o cumprimento da promessa divina. O coração de Caleb estava firmado em Deus e não nas circunstâncias que ele encontrou em Canaã. E essa lição, ela nos prepara para compreender
que a perseverança na fé é o que nos permite seguir adiante, mesmo quando a maioria desanima da caminhada. Caleb, ele não apenas acreditou, mas ele permaneceu firme até o fim, demonstrando que quem confia em Deus de todo o coração alcança o cumprimento das suas promessas. Por isso, hoje, através desta lição, nós somos desafiados a desenvolver o mesmo espírito diferente que havia em Caleb. Um espírito de fé, um espírito de coragem, um espírito de fidelidade inabalável no Senhor, seu Deus. Que esse mesmo espírito esteja em nós. Que esta lição possa despertar esse espírito na minha e na sua vida e na vida de cada um dos nossos alunos. Tópico 1. A história de Caleb. A vida de Caleb ela é marcada por fidelidade e por coragem. Virtude que pode parecer comum aos homens daquela época, mas o texto bíblico nos mostra diferente. Essas virtudes de fidelidade e coragem que o acompanhavam desde o início da sua trajetória é o que fizeram diferente na sua vida. É o que tornou a sua vida aceitável diante da presença de Deus, o qual o chamou de servo, de meu servo. Caleb, ele era filho de Jefoné, descendente dos genezeus. Caleb, ele teve a sua identidade consolidada entre o povo de Israel por meio de sua mãe, da tribo de Judá. Essa integração mostra que mesmo vindo de uma origem mista, pois os genezeus não faziam parte do povo de Deus, ele nos mostra com a sua história que Deus não está interessado de onde nós viemos. Deus não está interessado do que fizemos antes de encontrar Ele. Deus, na verdade, o que Ele valoriza é um coração fiel, em detrimento à nossa origem, à nossa linhagem, os nossos antecedentes. Como um dos 12 espias escolhido por Moisés, Caleb se destacou. E se destacou por causa da sua visão espiritual diferenciada. Observem que apesar da linhagem, apesar de o pai de Caleb ser dos genezeus, Caleb, ele abraça através da sua mãe o Deus de Israel e tem agora uma visão espiritual diferenciada. Enquanto os outros se intimidaram diante dos gigantes, diante das cidades fortificadas, ele manteve firme a sua convicção de que Deus cumpriria o que havia prometido. A fé de Caleb o fez enxergar a vitória onde os outros viram derrota. Além de fé, Caleb demonstrou perseverança, demonstrou paciência, pois esperou muitos e muitos anos no deserto até que chegasse à terra da promessa. Durante todo esse período ele não murmurou, ele não duvidou, pelo contrário, continuou obediente e confiante. Essa constância transformou sua espera em testemunho e a sua fidelidade em conquista. A história de Caleb, ela nos ensina que a verdadeira vitória não vem pela força nem pela posição, mas ela vem pela fidelidade a Deus, pela perseverança na fé. Ele é exemplo de alguém que não apenas creu na promessa, mas ele viveu de modo digno dela, aguardando o tempo certo em que Deus o exaltaria diante de todo o povo. Que esse mesmo espírito de confiança, que esse mesmo espírito de perseverança na fé
possa fazer parte da minha e da sua vida. Tópico 1.1: avançar enquanto outros recuam. O destaque de Caleb, ele surge no momento em que a maioria recuou. Enquanto os outros 10 espias foram dominados pelo medo e pela incredulidade, Caleb avançou pela fé. Ele avançou acreditando que o Deus que o tirara do Egito também lhes daria Canaã. Em Números 13:30, ele diz: subamos animosamente e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ele falou com convicção, ele falou com fé, ele falou com confiança, e essa confiança não era nas suas próprias forças. Ele estava confiando num Deus que prometeu entregar a terra para eles. E ele diz: subamos animosamente e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. O contraste é nítido. Os outros viram gigante, Caleb viu promessas. Os que duvidaram permitiram que a visão natural dominasse a espiritual. Caleb, por outro lado, enxergou a realidade à luz da palavra de Deus. E essa postura o fez permanecer firme, mesmo quando o povo todo começou a murmurar. O autor de Hebreus, no capítulo 3, do verso 16 ao 19, recorda que a geração duvidou e por isso não entrou na terra prometida. Isso por causa da incredulidade. Caleb representa o oposto, aquele que em meio à covardia coletiva decide avançar. Movido por uma fé inabalável, por uma confiança inexplicável. Sua coragem não vinha de si mesmo, mas da certeza de que Deus estava com ele. Que lições podemos tirar para nós da vida de Caleb? Em tempos de medo e de desistência, Deus espera que seus filhos se levantem com o espírito de Caleb, um espírito que os faça avançar quando outros recuam, que os mantenham com um olhar firme nas promessas e que age não pelo que sente, mas pelo que crê. Um espírito que os faz avançar, mesmo quando todos param. Essa é a prova de uma fé firme e madura, viva, fé que desafia o impossível, porque confia totalmente na fidelidade de Deus. Tópico 1.2: o Senhor não se agrada de quem recua. A fé verdadeira, ela se manifesta quando permanecemos firmes, mesmo diante das incertezas da vida. Recusar-se a avançar por medo ou dúvida revela uma fé abalada. E a Bíblia afirma claramente que o justo viverá pela fé. O recuo espiritual é sinal de incredulidade. E Deus não se agrada de um coração que retrocede após ter conhecido a sua fidelidade. Caleb foi o oposto disso. Ele não permitiu que o pessimismo da maioria enfraquecesse a sua confiança. Quando todos recuaram, ele manteve fixo os olhos em Deus. Sua fé era sustentada não pelo que via, mas pelo que cria. Exatamente como o apóstolo Paulo ensina em 2 Coríntios 5 e 7, quando diz que nós andamos por fé e não por vista. Nós andamos por causa da confiança que temos em Deus e não por causa das circunstâncias que nos cercam.
A perseverança de Caleb demonstra que a confiança em Deus deve permanecer viva mesmo quando o cenário parece impossível. Caleb não apenas acreditou que a terra seria conquistada, mas continuou obedecendo e esperando, sem desistir da promessa, mesmo com o passar dos anos. Jesus também reafirma esse princípio ao dizer, em Lucas 9,62, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, o discipulado exige firmeza de propósito, exige fidelidade até o fim. Caleb encarna essa verdade. Ele era um servo que não se desviou, não olhou para trás, ele não deixou sua fé desfalecer. Que lições podemos tirar para nós da vida de Caleb? Deus, ele se agrada daqueles que, como Caleb, permanecem constantes na fé, mesmo quando tudo parece contrário. Ele recompensa a persistência, ele honra a confiança, ele cumpre as suas promessas na vida daqueles que não recuam, mas prosseguem crendo até o fim. Tópico 1.3, a falta de visão do reino. A diferença entre Caleb e os demais espias não estavam naquilo que viram, mas em como viram. Todos observaram a mesma terra, as mesmas muralhas, os mesmos gigantes, porém a maioria deixou-se dominar pelo medo, pela insegurança. E essa atitude revela a falta de visão do reino. Uma limitação espiritual que impede o crente de enxergar as promessas de Deus com os olhos da fé. Os 10 espias sucumbiram à timidez e à covardia, sentimentos que nascem quando a fé é substituída pela dúvida. Em vez de lembrarem de quem os conduzia, que era o Senhor dos exércitos, olharam para si mesmos e se sentiram como gafanhotos diante dos inimigos. Essa autopercepção negativa é o reflexo de um coração que esquece o poder e a soberania de Deus e a promessa que ele havia feito. Faltou para aqueles homens uma visão espiritual, uma compreensão do propósito divino. Eles viram apenas as dificuldades, mas não o Deus que estava acima delas. Caleb e Josué, por outro lado, tinham visão do reino. Sabiam que a conquista não dependia da força humana, mas da fidelidade de Deus à promessa que ele havia feito. Quais lições podemos tirar para nós desta situação? Quando a fé é pequena, os gigantes parecem enormes. Mas quando a fé é grande, os gigantes se tornam pequenos diante da grandeza de Deus. A falta de visão espiritual faz o cristão recuar, mas quem enxerga pela fé avança, confiante de que o mesmo Deus que prometeu também é poderoso para cumprir a sua promessa. Assim como Caleb, nós precisamos cultivar uma visão de reino, precisamos olhar além das circunstâncias, precisamos manter a confiança em Deus e crer que nenhuma fortaleza é intransponível quando Ele está à frente da batalha conosco. Tópico 2. Os bons olhos de Josué e Caleb. A grande diferença que nós temos aí entre Josué e Caleb e os demais espias que foram à terra de Canaã é o modo como cada um deles enxergavam as coisas. Enquanto os 10 espias olharam Canaã com olhos naturais e limitados pelas circunstâncias, Josué e Caleb olharam com os olhos da fé, ou como diz o texto, na perspectiva de Deus.
Eles sabiam que a promessa de Deus não dependia de condições humanas, mas dependia da fidelidade divina. Para eles, não importava o tamanho dos gigantes, não importava a altura das muralhas. O essencial era que quem estava conduzindo o povo era o Senhor dos Exércitos. Eu acredito que eles estavam crendo, já tinham em seus corações aquilo que Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o verso 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ter bons olhos espirituais significa enxergar além do visível, ver as dificuldades como oportunidades para Deus manifestar o seu poder. Josué e Caleb não negaram a realidade dos desafios, mas escolheram crer na promessa acima da aparência. Da mesma forma, a história de Davi e Golias mostra que a perspectiva humana muitas das vezes nos engana. Aos olhos do povo, Davi era pequeno demais para enfrentar um guerreiro tão experiente. Porém, aos olhos de Deus, ele já era vencedor, porque ele lutava em nome do Senhor. Assim também Caleb não via impossibilidades, mas ele via a chance de glorificar a Deus com a conquista. E quais lições tiramos para nós da vida desses espias? É que quem olha com os olhos carnais vê obstáculos. Quem olha com olhos espirituais vê promessa, vê vitórias. Porque a vitória ela começa na forma como enxergamos as batalhas. Quando nossos olhos são bons, cheios de fé e confiança em Deus, toda a nossa visão se ilumina. E podemos assim caminhar seguros rumo àquilo que o Senhor preparou para nós. Portanto, é essencial aprender com Josué e Caleb a enxergar as promessas de Deus na perspectiva do reino. Não com medo, mas com fé, pois quem vê com os olhos de Deus já está um passo mais perto da vitória. Tópico 2.1, Caleb, exemplo de fé e otimismo. Caleb, ele se destacou como um homem de fé inabalável e coração confiante. Confiante em quê? Nas promessas de Deus. Ele não era confiante em si mesmo, nas suas habilidades de guerra. Ele era confiante nas promessas de Deus. Enquanto a maioria dos espias espalhava medo e desânimo entre o povo, Caleb ergueu a voz e declarou com ousadia: subamos animosamente, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos. Caleb via o mesmo cenário que os demais: muralhas, gigantes, cidades fortificadas, mas escolheu olhar com os olhos da fé, não com os olhos do medo. Seu otimismo não era ingênuo, mas era um otimismo fundamentado em sua convicção de fé. Deus havia prometido, e o Deus que promete, ele também cumpre a sua promessa. Caleb sabia que a vitória não dependia da força humana. Caleb sabia que a vitória dependia da força divina. Por isso, sua atitude nos ensina que o verdadeiro otimismo cristão não ignora os problemas, mas confia no poder de Deus para superá-los. Jeremias, em Jeremias 32, diz: Ah, Senhor Deus, eis que tu fizestes os céus e a terra, com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não há nada demasiadamente difícil para ti. Foi confiando como se tivesse escrito essas palavras que Caleb
avançou crendo no Deus poderoso que ele servia. A fé de Caleb o fez calar a multidão incrédula, porque o homem cheio do Espírito Santo transmite coragem onde reina o medo. Ele foi a voz da esperança em meio ao pessimismo, lembrando a todos que as promessas de Deus não são anuladas pelas circunstâncias que nós vivemos. Que tiramos de lições para nós da vida de Caleb? Quando temos fé e otimismo como Caleb, não deixamos o desânimo dominar o nosso coração. Mesmo diante de relatórios negativos, permaneceremos confiantes de que Deus é maior que qualquer obstáculo. Quem tem o coração firme nas promessas do Senhor não retrocede. Ele avança com coragem, pois sabe que a vitória já está decretada por aquele que jamais conheceu a derrota. Tópico 2.2. Na dificuldade aparecem oportunidades. A diferença entre os demais espias e Caleb não estava no que eles viram, mas em como interpretaram o que viram. Todos observaram as mesmas muralhas, os mesmos guerreiros, os mesmos gigantes. Porém, enquanto os pessimismos enxergaram barreiras intransponíveis, Caleb viu oportunidades de vitória. Os olhos da fé conseguem perceber possibilidades onde o medo só enxerga a ameaça. Caleb não negou as dificuldades, mas recusou-se a ser dominado por elas. Ele sabia que se Deus havia prometido aquela terra, então nenhum obstáculo seria grande demais para impedir o cumprimento da promessa. E Caleb então diz: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará esta terra. O verdadeiro servo de Deus aprende a transformar os desafios em degraus de crescimento espiritual. As dificuldades, quando vistas pela lente da fé, se tornam instrumentos de amadurecimento e oportunidades para Deus revelar o seu poder. Olha que coisa linda a expressão de Caleb. Se o Senhor se agradar de nós. Olha, gente, vamos nos preparar, vamos nos consagrar, vamos fazer a vontade de Deus. E que se nós obedecermos Ele da forma que Ele quer que nós obedeçamos, se formos submissos como Ele quer que sejamos, se confiarmos nele como Ele quer que confiemos, Ele nos dará essa terra. Caleb viu uma oportunidade de crescimento espiritual. Caleb entendeu que a terra não era apenas um presente, mas também um propósito divino. Por isso, em vez de recuar, ele animou o povo a avançar. A fé de Caleb não esperava circunstâncias favoráveis. Ela criava coragem mesmo em meio às contradições. E que lições tiramos para nós da vida de Caleb? Quando a fé guia os nossos passos, as dificuldades deixam de ser motivo de desânimo e se transformam em chamados à confiança. Deus, Ele permite os desafios para provar nossa fidelidade e para que seu nome seja glorificado através das nossas vitórias. Assim como Caleb, precisamos aprender a olhar para a vida com os olhos da promessa e não com os olhos do problema. Onde há gigante, Deus vê oportunidades para levantar vencedores.
Tópico 2.3, a vontade de conquistar. A vida de Caleb, ela é um testemunho vivo de que a idade não limita os sonhos de quem confia nas promessas de Deus. Mesmo aos 85 anos, seu coração permanecia inflamado pela mesma fé e coragem que o acompanharam desde o deserto. Diante de Josué, ele declarou com convicção: ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Caleb, ele não se contentou em simplesmente receber a herança. Ele quis conquistá-la. Seu pedido por Hebrom, uma região montanhosa e habitada por gigantes, revela uma fé que não busca facilidades, mas desafios que glorificam a Deus. Ele não queria apenas uma terra pronta, mas ele queria ter o privilégio de ver a promessa se cumprir por meio da obediência e da coragem. Caleb tinha 85 anos e ele fez um pedido, ele pediu a terra de Hebrom para Josué. E a terra de Hebrom era uma terra cheia de gigantes. E ele, com 85 anos, estava disposto a guerrear contra esses gigantes. Mas ele sabia que aquela guerra não era uma guerra dele. Ele estava disposto a isso porque ele sabia que não seria ele o portador da vitória. Ele sabia que não era ele o motivo da vitória. Ele sabia que a vitória já havia sido prometida por Deus. E crendo nisso, ele foi possuir a promessa que Deus havia feito a ele. E essa vontade de conquistar mostra que a verdadeira perseverança, ela não é passiva, mas ela é ativa. Caleb não ficou parado esperando o tempo passar. Ele se manteve firme, confiando que o Deus que prometeu o sustentaria até o fim. Por isso, sua herança foi mais do que uma posse física. Foi o resultado de uma vida marcada pela fidelidade. Quais lições podemos tirar para as nossas vidas da vida de Caleb? Deus, ele honra aqueles que mantêm viva a chama da fé, mesmo quando os anos passam e as forças diminuem. A vontade de conquistar, quando nasce do coração que confia em Deus, transforma montanhas em testemunhos de vitória. Assim como Caleb, devemos conservar o desejo de prosseguir, de lutar pelas promessas e de ver a fidelidade de Deus se cumprir em cada área da nossa vida. O crente perseverante não se aposenta da fé. Ele continua avançando, porque sabe que enquanto há promessa, há também propósito de Deus. Tópico 3, a promessa de Deus a Caleb. A história de Caleb é marcada pela fidelidade, é marcado pela certeza de que as promessas de Deus jamais falham em nossa vida. Enquanto uma geração inteira pereceu no deserto por causa da incredulidade, Caleb permaneceu firme, sustentado por uma fé perseverante e por um espírito diferente. Deus mesmo testemunhou sobre ele. Lá em Números capítulo 14 e o verso 24. Porém, meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou. Esse outro espírito
representa uma atitude interior de fé, coragem e lealdade a Deus. Caleb, ele não se deixou contaminar pela murmuração, não se deixou dominar pela dúvida do povo. Sua confiança estava alicerçada não nas circunstâncias, mas na palavra do Senhor, que é imutável e é fiel. Enquanto os incrédulos viam o deserto como um cemitério de promessas, Caleb via nele um campo de preparo para a conquista. Ele entendeu que a demora de Deus não é negação, mas é um processo de maturação da fé. Assim mesmo, vendo muitos desistirem, ele permaneceu firme até que o tempo da promessa chegasse. A recompensa de Caleb foi dupla. Ele entrou na terra prometida e deixou uma herança duradoura para os seus descendentes. Deus não apenas cumpriu o que prometera, mas também o exaltou diante do povo como exemplo de fidelidade. Quais lições podemos tirar para nós da história de Caleb? As promessas de Deus são para os que perseveram até o fim. O tempo de espera não é castigo, é prova de confiança. Caleb, ele nos ensina que quem segue o Senhor com outro espírito, um coração cheio de fé e obediência, verá a promessa se cumprir, ainda que tudo ao redor diga ao contrário. A fidelidade de Deus não depende das circunstâncias, depende da nossa disposição em segui-lo sem recuar. Caleb nos desafia a manter viva a esperança, crendo que o mesmo Deus que prometeu é poderoso para cumprir. Portanto, se está demorando, espere. Se está difícil, resista. Se as pessoas estão desistindo, persevere. Continue crendo que o Deus que prometeu é poderoso para cumprir. Tópico 3.1. Caleb confiou no cumprimento da promessa de Deus. A confiança de Caleb nas promessas divinas foi constante e inabalável. Mesmo quando o tempo parecia apagar as esperanças humanas, ele continuou confiando. Ele havia recebido a promessa aos 40 anos, mas só viu se cumprir aos 85 anos. 45 anos de espera perseverante. Durante esse longo período, Caleb não se revoltou, não duvidou, nem deixou-se contaminar pela murmuração do povo. Ele simplesmente continuou crendo. Ele disse a Josué: tinha eu 45 anos quando Moisés, o servo do Senhor, me enviou. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. O segredo de Caleb estava em sua confiança total na fidelidade de Deus. Ele sabia que mesmo que os anos passassem, o Senhor não se esqueceria do que havia prometido. A força física foi preservada porque a sua fé espiritual nunca enfraqueceu. O mesmo Deus que o sustentou no deserto também o manteve firme até o dia daquela conquista. Caleb, ele nos ensina que a fé verdadeira não tem prazo de validade. Ele nos ensina que quando Deus faz uma promessa, o tempo não anula essa promessa. Que o tempo apenas prepara o cenário para o cumprimento da promessa. Mesmo quando nada parece acontecer, Deus está agindo em silêncio, alinhando todas as coisas ao seu propósito perfeito para a nossa vida. E o que aprendemos com a vida de Caleb?
Quais lições tiramos? A confiança de Caleb é um convite para esperarmos com paciência e fé. O crente maduro entende que a promessa de Deus não envelhece, ela amadurece com o tempo. Quem confia no Senhor jamais será envergonhado. Assim como Caleb, precisamos aprender a descansar em Deus, certos de que no tempo certo Ele nos fará herdar tudo o que prometeu. Perseverança hoje é o caminho para a posse da promessa amanhã. Tópico 3.2. O tempo não apaga as promessas. Deus não esquece o que nos prometeu. Diferente dos homens, o Senhor não é limitado pelo tempo, nem pelas circunstâncias. Se eu prometo algo a alguém, eu corro um risco muito grande de falhar. Falhar por falta de recursos no tempo do cumprimento da promessa. Falhar por falta de saúde. Falhar por causa da falta de tempo. Falhar por causa de faltar as condições favoráveis para eu cumprir a promessa. Mas as promessas eternas, elas são infalíveis. O tempo pode até passar, as estações podem até mudar, mas a promessa divina permanece viva, aguardando o momento certo para se cumprir. Sabe por quê? Porque o escritor aos Hebreus diz que fiel é aquele que prometeu. Caleb, ele é a prova viva de que a espera não anula a promessa. Ela a confirma. Foram 45 anos de paciência e fidelidade, até o dia em que ele pôde dizer: eis agora, o Senhor me conservou em vida, ainda hoje tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Durante esse tempo, Caleb manteve o coração firme, confiando que Deus não mente, que Deus não falha. Assim também o salmista declarou no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Essas palavras revelam que o tempo de espera não é tempo perdido, é tempo de preparo. Enquanto esperamos, Deus está trabalhando em silêncio, fortalecendo nossa fé e nos moldando para receber aquilo que Ele nos prometeu. Quais lições tiramos para nós? A fé que persevera, ela resiste ao relógio do tempo. Mesmo quando tudo parece demorado, o plano de Deus segue em curso. O tempo que passa não apaga a promessa, apenas prova nossa confiança. Quem crê, como Caleb creu, aprende que a demora de Deus não é esquecimento, é propósito. Ele nunca chega atrasado, apenas cumpre tudo no tempo perfeito, quando estamos prontos para viver a plenitude da sua vontade. Tópico 3.3. A disciplina leva a bons resultados. Caleb, ele não apenas teve fé para crer, mas disciplina para permanecer crendo, para permanecer firme durante décadas de espera. Enquanto muitos desanimaram, murmuraram e pereceram no deserto, ele manteve uma vida de obediência e constante diante de Deus.
Sua disciplina espiritual foi o alicerce que sustentou a sua perseverança. A fé sem disciplina é instável, mas quando ambas caminham junto, produzem maturidades e frutos duradouros. Caleb não foi motivado por impulsos momentâneos, e sim por uma decisão diária de confiar e obedecer. A nossa fé, ela precisa de manutenção diária. O crer precisa de uma manutenção diária. Precisamos alimentar essa fé com a nossa comunhão com Deus, com a leitura da sua palavra, com oração, para que essa fé continue viva e avançando. E ele compreendia isso. Ele compreendia que o cumprimento da promessa exigia paciência, exigia preparo, exigia uma fidelidade contínua. A disciplina manteve Josué de pé no deserto, enquanto outros sucumbiram ao cansaço, à incredulidade. Essa firmeza é resultado de uma vida centrada em Deus, de alguém que, mesmo diante das provações, não perdeu o foco, não perdeu o propósito. Tiago, no capítulo 1, ele diz: mas é necessário que a perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. É necessário uma disciplina, é necessário um esforço contínuo para permanecermos firmes, apesar das circunstâncias. A disciplina espiritual é o caminho que transforma o tempo de espera em tempo de crescimento. Assim como Caleb, precisamos aprender que a conquista não vem apenas pela fé que nós declaramos, mas pela fé que é disciplinada, aquela que se mantém constante na oração, na obediência, na esperança, mesmo quando não há sinais visíveis de mudança. Quais lições podemos tirar para nós de tudo isso? A disciplina é o terreno onde a promessa floresce. Quem vive uma vida ordenada diante de Deus colhe resultados duradouros. Caleb nos mostra que a verdadeira vitória não é fruto do acaso, mas da fidelidade diária a Deus e a sua palavra. Muitas das vezes, nós queremos participar de um culto, de uma campanha e ver as coisas acontecendo na nossa vida. Mas a história de Caleb nos mostra que a posse da vitória está de fato relacionado com a vida diária de comunhão com Deus e de fidelidade à sua promessa. Que nós também possamos trilhar esse caminho da fé, da disciplina, da comunhão diária diante da presença de Deus, para que possamos desfrutar das suas promessas em nossa vida. Assim, nós aprendemos com Caleb que a fé abre o caminho para a promessa, mas a disciplina garante que permaneçamos nele até o fim. Concluindo, a vida de Caleb é um poderoso testemunho de que a fé perseverante sempre é recompensada por Deus. Caleb, enfrentou o desânimo do povo, enfrentou o passar do tempo, enfrentou as adversidades do deserto, mas nunca, em momento algum, duvidou das promessas do Senhor. Sua coragem e fidelidade o distinguiram em meio a uma geração incrédula, e por isso Deus o honrou com a posse de Hebrom, símbolo da fé sobre a dúvida. Em Josué 14, nós lemos: porquanto Hebrom foi de Caleb em herança, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel.
Caleb, ele nos ensina que a verdadeira conquista não é imediata. Ela é fruto da confiança constante. Ele esperou o tempo certo e manteve-se fiel e viu com os próprios olhos o cumprimento daquilo que Deus havia prometido. E isso depois de 45 anos. O mesmo Deus que sustentou Caleb no deserto é aquele que sustenta os crentes hoje. Suas promessas continuam firmes e o segredo para alcançá-las é permanecer fiel até o fim. Mesmo quando o caminho parece longo. Última lição que tiramos dessa lição. A fé de Caleb nos desafia a caminhar com coragem, a manter os olhos na promessa e o coração firme no Deus que não falha. Perseverar é continuar crendo quando tudo parece contrário, sabendo que o Senhor, Ele cumpre o que Ele promete. E isso no tempo certo, da maneira perfeita e para a glória do seu nome. Deus honra os que permanecem firmes. O mesmo que prometeu é fiel para cumprir. Que Deus abençoe a sua vida de maneira grandiosa e que esta lição possa ser a forma de Deus usar você para abençoar a sua classe, inspirando nela a fé, a perseverança, a confiança no domingo, dia 19. Que Deus possa te usar com autoridade e poder, com grande sabedoria para ministrar esta palavra. Deus abençoe e até a nossa lição de número 4, se assim Deus nos permitir.